bem-vindo ao programa Quero Acordar. Tema de hoje, frustração versus felicidade. Ultimamente você tem se sentindo mais frustrado ou mais feliz? O objetivo desse encontro de hoje é que você possa ter ferramentas para lidar melhor com as suas emoções e ser mais feliz. Para isso, eu quero resgatar um pouquinho o encontro anterior, onde nós falamos sobre você ser o seu líder e um líder apreciativo. Líder é aquele que faz a coisa acontecer. O líder apreciativo faz a coisa boa acontecer. Se você ainda não assistiu o nosso programa anterior, volte agora e assista todos os temas, na verdade, para que você possa acompanhar todo esse processo de desenvolvimento. No encontro anterior, nós falamos muito sobre a diversidade do ser humano, que somos mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, completamente diferentes. E toda vez que você se esquecer disso, você irá sofrer. E hoje nós vamos aprofundar nisso. Diversidade do ser humano. Já aconteceu com você de alguém muito próximo, alguém que você jurava conhecer, fazer alguma coisa, falar alguma coisa e você pensar, meu Deus, que pessoa é essa? De repente você tem a sensação que você não conhece mais essa pessoa? Você conhece alguém que já passou pela situação de se sentir frustrado com o outro, com o que o outro fez ou com o que o outro deixou de fazer? Pois é. Nossa vida é cheia de relacionamento entre pares. Pares pode ser você e seu esposo, você e sua esposa, seu namorado, noivo, você e seu pai, você e sua mãe, você e seu chefe, você e seu companheiro de equipe. Nossa vida é feita de relacionamentos, de pares. E muitas vezes nós esperamos que o outro faça como a gente faria, pense como a gente pensaria, sinta como a gente sentiria. E nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Isso não vai acontecer porque nós somos diferentes. Você conhece alguém que já passou pela situação onde o outro não adivinhou aquilo que você queria? Ou fez algo exatamente oposto? Por que será que isso acontece? Por que será que somos tão diferentes? Por que será que geramos emoções, sentimos tão diferente um do outro? Por que será que um dia a gente ama uma pessoa e no outro, aquela mesma pessoa, a gente quer esganar, mandar a pessoa para o inferno? Isso acontece porque nós somos mais de 7 bilhões, quase 8, completamente diferentes. Nós somos formados pelas nossas experiências de forma diferente. Mesmo que você pegue gêmeos, univitelinos, que são geneticamente iguais, eles vivenciaram diferente, eles criaram conexões diferentes. Por isso que muitas vezes você se frustra. Por isso que muitas vezes eu me frustro, porque nós queremos que o outro faça como a gente. E toda vez que nós esquecermos que somos diferentes, nós iremos sofrer. Para que você minimize a sua frustração, para que você potencialize a sua felicidade, eu quero esclarecer para você que quando isso acontece, a gente realmente fica chateado. A gente realmente fica decepcionado porque nós queremos que o outro nos entenda, nós queremos que o outro pense como a gente, compartilhe das nossas ideias. Acontece que muitas vezes isso não é verdade. Sabe, nós, seres humanos, temos duas grandes necessidades. Primeiro, a necessidade de pertencer. No vídeo anterior, no Quero Acordar anterior, nós falamos exatamente disso. Ainda contei para você do filme Náufrago. Ao ponto dele fazer a bola ao seu companheiro, se jogar no mar para salvar a bola. Nós temos a necessidade de pertencer. A segunda necessidade que está junto com essa é que ao mesmo tempo a gente tem a necessidade de ser diferente, de se destacar, de ser reconhecido como ser humano único, o que somos verdadeiramente. E saber que todas as coisas, saber que todas as pessoas são diferentes é o primeiro fundamento. É o primeiro fundamento para você minimizar a sua frustração e aumentar o seu nível de felicidade.
Só que eu vou te contar um segredo hoje. Como é que a gente se torna tão diferente um do outro? Como é que a gente se torna tão diferente do nosso irmão? Mesmo pai, mesma mãe, ou dos gêmeos, como eu falei. Como a gente se torna tão diferente? Agora, antes de eu te contar isso, eu gostaria de te perguntar por que é importante eu te contar esse segredo? Por que é importante eu revelar para você? O que isso vai influenciar, impactar na sua vida? Melhorar seus relacionamentos? Sua forma de lidar com o outro, com os desafios? Melhorar a sua harmonia na sua casa, no seu trabalho? Respeitar mais o outro, compreender mais o outro? Por que é importante eu te contar isso? Sabe que o que eu vou te contar agora são algumas ferramentas para você utilizar a todo momento da sua vida. Todo momento. Principalmente nos momentos de maior estresse. Inclusive, se você usá-las com frequência, esses picos de estresse, eles nem aparecerão. Então, vamos lá. Vou te contar agora uma premissa, um segredo que nos faz muito diferentes uns dos outros. Essa premissa chama: o mapa não é o território. Ah, que esquisito, que premissa é essa? Eu quero citar para você um estudioso que diz o seguinte: o mapa não é o território que representa, mas, se correto, tem uma estrutura semelhante à do território, o que justifica a sua utilização. Quem disse isso não foi nenhum psicólogo, não foi nenhum coach, não foi nenhum filósofo, foi um matemático. E esse matemático, Alfred Korzybski, em 1933, escreveu um artigo científico exatamente sobre isso. E esse artigo saiu pela primeira vez numa revista muito famosa chamada Science and Sanity. Esse artigo gerou uma mudança muito grande na forma que nós temos de nos relacionar. Vou explicar melhor para você sobre isso. Primeiro, o mapa não é o território, ok? A realidade em si, o território, é algo impossível da gente realmente assimilar. Nós, seres humanos, não conseguimos assimilar o território como ele realmente é. Nós temos representações desse território, nós temos representações dessa realidade. Essas representações são os nossos mapas. E é esse mapa que você usamos para interagir um com o outro. Só que esse mapa, ele é único. O mapa que você possui é seu, o mapa que eu possuo é meu. Eu tenho 3 irmãos. Cada irmão meu tem um mapa diferente. O meu mapa não é igual ao da minha irmã. O meu mapa não é igual ao seu, nossos mapas são únicos. O território é a realidade. O mapa é a forma que eu vejo essa realidade. E essa forma, ela é única. Mas por que será que nós criamos mapas tão diferentes uns dos outros e às vezes tão diferentes da realidade? É porque, pessoal, nós somos mais de 7 bilhões. 7 bilhões interagindo de forma diferente. Criando existências, vivenciando de forma diferente. Para nós construirmos esses mapas, nós utilizamos de alguns filtros, alguns paradigmas, algumas lentes, como se fossem lentes mesmos, que nos fazem ver esse território de uma determinada forma. Essas lentes podem ser diversos aspectos, eu vou te contar alguns deles. Primeiro, essas lentes podem ser as nossas crenças. Crenças não no sentido de fé, de religiosidade, não. Crenças no sentido daquilo que eu acredito na vida. Por exemplo, se eu acreditar todo homem é igual, e eu acabei de sair de um relacionamento no qual eu sofri muito, o cara foi o maior cachorrão, aí eu me aproximo de outro homem, o que eu vou pensar? Todo homem é igual, porque eu tenho essa crença. A chance dos meus relacionamentos não darem certo é gigantesca. Se eu pensar, o mundo é um lugar perigoso, a postura que eu vou adotar para lidar com os meus relacionamentos vai ser diferente do que aquele que pensa, que tem a crença de que a vida é maravilhosa, que a vida é bela, que a vida tem que ser vivida intensamente.
Então, as nossas crenças são uma das lentes que a gente utiliza. De repente, num outro encontro, num outro programa Quero Acordar, eu posso aprofundar mais ainda esse tema com você. Crenças é um tema magnífico. Outro exemplo de lentes, as nossas prioridades também são uma lente. Imagina um pai de família, onde a prioridade dele é trabalhar para trazer dinheiro para casa. Aí nós temos um outro pai de família que a prioridade dele é viver bem com a sua família. Prioridade de um é trabalho e dinheiro. Tudo bem que o propósito lá do fim também é a família, mas a prioridade dele agora é dinheiro. E outra prioridade é estar bem com a sua família. Muda completamente a forma dele interagir. Uma pessoa que tem a prioridade saúde e bem-estar. A outra que tem a prioridade estética. Já não é a mesma coisa? Não, completamente diferente. A pessoa que tem a prioridade por saúde e bem-estar tem comportamentos alimentares absurdamente diferentes da pessoa que tem a prioridade estética. Beleza a qualquer custo. Outro filtro, outra lente, os nossos objetivos. O objetivo, ele tem o poder de direcionar o nosso foco. Imagina o seguinte, que você fala assim, eu quero comprar um carro. Pensa um carro aí. Pensou um carro? Você sai na rua, você está decidido, eu quero comprar esse carro. Você sai na rua, o que você vê? Você só vê esse carro. Os carros aparecem diante de você, eles já estavam lá, mas você não via. A hora que você colocou como objetivo, eles simplesmente aparecem. Eu me lembro, um ano depois que eu casei, eu e o Júnior, meu esposo, a gente decidiu engravidar. E eu não estava conseguindo. Gente, eu andava na rua, o que eu via? Só via grávida. Porque o meu filtro, o meu objetivo estava direcionado para isso. Aqui eu quero fazer uma pausa com você, porque muitas vezes, por falta de objetivos bem estabelecidos, de objetivos claros, você não vê as oportunidades que estão diante de você. Por isso, de verdade, volta aos programas anteriores, volta ao primeiro, onde nós falamos de empregabilidade, volta ao segundo, onde nós falamos de objetivos, volte ao terceiro programa, onde nós falamos de liderança apreciativa, você ser líder de você, para você poder dar continuidade. Se for preciso, pare esse programa agora e assista aos outros. Porque muitas vezes você está estagnado na sua vida porque você não tem seu objetivo claramente definido. Outro filtro que nós utilizamos são as nossas experiências. Por exemplo, você que está me assistindo agora, se você já tiver feito qualquer curso presencial ou online comigo, você já tem uma outra vivência da metodologia que eu utilizo. Se é a primeira vez que você está me vendo na internet, você está interagindo com este vídeo de uma forma diferente. Por quê? Porque você já tem uma experiência, ou não. Uma pessoa que já dirigiu na estrada, ela já tem essa experiência. E uma outra que pega o carro na estrada pela primeira vez, ela interage de uma forma diferente. Por quê? Porque ela tem uma experiência. Então, as nossas experiências de vida também são um filtro. Mais um filtro, linguagem e palavra. Algumas culturas usam palavras diferentes para se expressar. Por exemplo, existem culturas que têm uma forma mais rica de expressar emoções. A palavra saudade para nós é algo muito forte. Se eu falar para você agora, nossa, eu tô com saudade de você. Mas se eu for falar a mesma coisa em inglês, não tem uma tradução literal para a palavra saudade. O máximo que eu posso falar é I miss you. Mas às vezes não tem a mesma força. Então as palavras fazem diferença. Estou dando um exemplo bobo aqui para você. Só que mais do que essas palavras, são as conexões que elas geram em nós. Por exemplo, se eu falar para você assim, eu tenho um problema para te passar. Que tipo de reação gera em você essa palavra? E se eu falar para você assim, eu tenho um desafio para você? Ou se eu usar, eu tenho algo difícil para você fazer? A palavra que nós usamos muda totalmente a forma que a gente interage. Dica para você, troque a palavra difícil por desafio. Difícil, a gente, difícil.
Desafio a gente cresce e nós ficamos com mais energia para enfrentar a situação. Frustração e felicidade. O que tudo isso que eu disse tem a ver? Escolha diariamente ser feliz. Escolha diariamente minimizar a sua frustração. Escolha viver intensamente. Escolha fazer de hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Escolha hoje pequenos comportamentos que possam melhorar a sua relação com os outros e fazer de você uma pessoa que tem uma vida plena. Pegue todo o conteúdo que você já teve até agora e monte um plano de ação. Informação é importante? Muito. Muitas vezes a gente não faz algo como deveria ser feito porque a gente não tem informação. Por exemplo, eu não sou muito boa na cozinha, eu tenho que me esforçar para ser boa na cozinha. Eu brinco que se eu fosse boa na cozinha, gente, eu ia ser perfeita, ia ser muito chata. Porque realmente eu não sou boa. Eu tenho que assistir vídeo no YouTube para fazer, às vezes, uma torta simples, que minha mãe faria de olho fechado, com o braço amarrado. Minha irmã, então, nem se fale. Mas para mim é mais desafiador. Eu tenho desafios com isso, então eu preciso buscar informação. Ah, coloque um tanto de água. Não, para mim não serve. Qual tanto de água? Eu preciso dessas informações. Então, informação é muito importante. Mas não é suficiente. Do que adianta eu saber como fazer um prato se eu não for fazer o prato? Então, nesse momento, eu quero te convidar a pegar um papel, um caderno, a pegar seu computador, a pegar seu telefone e fazer anotações agora do seu plano de ação. Então, esse encontro ele é semanal. E cada encontro eu trago um tema para você dar um salto no seu desenvolvimento. Desse nosso encontro até o próximo, quais ações você pode ter? Quais ações você terá que irá te levar para outro nível nos seus relacionamentos, para outro nível na sua vida, que levará você rumo aos seus objetivos? Quais ações? Escreva agora. Pega o seu material e escreva. Além das ações, quais serão os seus pensamentos? Ah, isso aqui é muito difícil, isso é um desafio. Tenha pensamentos que te fortaleçam e não que te limitem. Lembra, as nossas crenças, a forma com que a gente enxerga uma situação, pode nos limitar ou pode nos empoderar. Quais serão os seus pensamentos? Escolha 2 pensamentos poderosos. Além dos seus pensamentos, eu quero que você pense assim. Eu fiz essas ações, eu tive esses pensamentos por uma semana, todos os dias. Hoje, amanhã, depois, todos os dias. Se for preciso, eu coloco meu celular para me lembrar, eu colo um post-it em algum lugar, mas eu vou fazer todos os dias. No nosso próximo encontro, como que você estará? Quais serão os seus ganhos? O que você ganhará por ter feito essas ações e ter tido esses pensamentos? Acorde e faça agora acontecer. Entre em ação agora. Você ganhará felicidade, você ganhará prosperidade, você ganhará mais controle emocional, você ganhará segurança. Você ganhará melhores relacionamentos, autoestima elevada. Entre em ação agora. Faça acontecer já. Informação é importante? É. É o suficiente? Não. Então eu te convido a entrar em ação entre esse nosso encontro e o próximo. E quero te convidar a compartilhar comigo quais foram os seus aprendizados, por que foi importante esse encontro de hoje, o que ele agregou na sua vida. Eu estou aguardando o seu comentário, sua sugestão, sua dúvida. Eu amo receber o que você me escreva. O que você me escreve. Então pode escrever para mim, que eu vou responder todas as suas perguntas. E é só você deixar o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Tem um espaço para você deixar seu comentário. Comente agora. Por que valeu a pena você assistir esse vídeo? O que agregou? Por que foi importante? Quais ações você terá? Deixe seu comentário agora que eu vou responder todos eles para você. Nos vemos no nosso próximo encontro. De hoje até lá, ação. Até o próximo.
Seja bem-vindo a mais um programa Quero Acordar. E o tema de hoje foi escolhido por você que participou da votação que nós lançamos no Facebook. Falando em Facebook, quero te convidar a curtir a nossa fanpage, Acordar Desenvolvimento Humano. Entre agora no seu Facebook e curta a nossa página. Assim você receberá todas as novidades e poderá participar de todas as enquetes que nós lançamos. No programa de hoje, como eu disse, o tema foi escolhido por você e nós iremos falar sobre carreira. A sua carreira está em declínio ou está em ascensão? Como empoderar toda a sua carreira? Confira cada dica que eu irei passar para você hoje. E para começar, eu quero relembrar um pouquinho o programa Quero Acordar anterior. Por que, Gi, você quer relembrar o programa com o tema frustração versus felicidade? Porque no nosso último programa, nós falamos que muitas vezes, por não compreender as diferenças que existem entre nós nos frustramos, nós nos chateamos e toda essa desavença nos nossos relacionamentos impacta, obviamente, na nossa carreira. Mas por que a gente se frustra? Porque somos mais de 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas no planeta, completamente diferentes. E toda vez que você se esquecer disso, você sofrerá. E ainda eu expliquei para você no programa anterior por que a gente é tão diferente, da onde vem tudo isso. Então, para você que ainda não assistiu ao programa anterior, para o vídeo agora, volte ao programa anterior com o tema frustração versus felicidade e confira todas as dicas que eu passei para você. Para a gente poder ir além e trabalhar o tema carreira em declínio ou ascensão, eu quero compartilhar com você o seguinte aspecto. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente trabalhar nesse tema. Tudo que você quiser alcançar na sua carreira. Pode ser um aprendizado novo, pode ser um cargo novo, um posicionamento diferenciado, tudo que você quiser alcançar na sua carreira, você dependerá de pessoas. E para você melhorar o seu relacionamento, volta e, se for preciso, até assista novamente ao programa anterior. Agora, o ponto é o seguinte, pessoal. Eu li algumas pesquisas e todas elas têm alguns aspectos em comum. Por exemplo, o que nós precisamos para nos relacionar bem, porque carreira é relacionamento, é entender que somos diferentes. E precisamos lidar com cada um de uma forma diferente. Só que existem alguns aspectos em comum que as pessoas que têm sucesso na sua carreira, na verdade as pesquisas iam até além, que as pessoas que têm sucesso na sua vida, não só na carreira, elas têm 3 atributos em comum. 3 atributos, não são 10, são 3 atributos em comum. E esses 3 atributos, eles são tão poderosos que eles são capazes de dar uma excelente vantagem para a pessoa em qualquer área da vida dela. E eu quero te contar hoje quais são esses 3 atributos. Só que antes de eu te contar esses 3 atributos, eu quero te contar uma história. Eu sempre fui uma pessoa, sempre assim, modo de dizer, né? Não sempre, mas enfim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de alcançar coisas. Qual objetivo eu quero alcançar? O que eu quero de novo? Puxa, isso daqui eu já estou fazendo super bem. O que mais que eu quero aprender? Então eu sempre gostei de ir além. Só que muitas vezes eu não alcançava aquilo que eu me propunha. Eu não tinha sucesso nem no percurso e muitas vezes no alcance daquilo que eu havia desenhado para mim. E eu não entendia por quê. Depois que eu fui estudar sobre isso, eu pensei, meu Deus, eu não tinha esses atributos. Ou tinha, mas eu não explorava da forma correta, eu não tinha consciência desses atributos e da sua importância. Então o que eu vou te falar agora pode ser um divisor de águas na sua vida, não só na sua carreira, mas na sua forma de lidar com as pessoas, na sua forma de conduzir os seus negócios. Então fique muito atento a essa dica que eu vou compartilhar com você. Esses 3 atributos realmente podem nos dar uma grande diferença, nos diferenciar em qualquer área da nossa vida e fazer com que a gente tenha mais sucesso, seja melhor sucedido naquilo que a gente faz. Então atenção ao primeiro atributo.
Primeiro atributo é a clareza de autoconceito. O que é isso? Clareza de autoconceito. É o conhecimento que você tem sobre você mesmo. É o conceito que você formou sobre você mesmo. E esse conceito, essa forma como você se vê, o quanto você conhece de você mesmo, influencia os seus comportamentos, influencia as suas atitudes, influencia as escolhas, as decisões que você toma na sua vida. Nós já falamos em alguns programas anteriores sobre a importância de uma decisão. Então, olha só que mágico que é isso. Sinto o que eu vou te falar agora porque é muito profundo. Esse atributo, a clareza do autoconceito, ela influencia em qualquer comportamento que você tenha ou já teve na sua vida. Por isso é importante você ter a clareza sobre si mesmo. O segundo atributo é o senso de competência. Esse atributo, ele trata de você conhecer os seus pontos fortes, aquilo que você realmente é muito bom, aquilo que te diferencia. Não só conhecer as suas forças, mas saber explorar, usar as suas forças. Isso gera confiança, isso gera uma capacidade de entrar em ação e fazer acontecer alcançando os seus objetivos. O terceiro atributo é o atributo da percepção de oportunidades. É a capacidade de você identificar as oportunidades que já existem na sua vida. Que já estão diante de você e às vezes você não está percebendo, não está enxergando. É a capacidade que você possui de identificar, falar, puxa, isso daqui eu posso entrar em ação e fazer acontecer agora. Essa é uma oportunidade. Agora, de repente, você pode estar pensando, Gi, minha vida está pobre de oportunidade. Crie a oportunidade, invente a oportunidade. E esse atributo, ele diz o seguinte, enxergue, perceba a oportunidade. Se não tiver, crie, invente uma oportunidade e aproveite. Ah, tô vendo a oportunidade e não faz nada. Não, aproveitar a oportunidade. Então, esses três atributos, eles são muito importantes, eles foram identificados em todas as pessoas que foram pesquisadas e tidas como bem-sucedidas. Só que hoje, nesse programa, eu quero focar especificamente no primeiro atributo, no atributo da clareza de autoconceito. E eu quero te dar um presente, eu quero te contar de um aspecto que pode elevar a clareza do seu autoconceito agora. E esse aspecto, ele é determinante para tudo que você for fazer na sua vida. Chama-se autoeficácia. Eu poderia falar para você sobre autoimagem, que é a percepção que eu tenho de mim mesma. Eu poderia falar para você sobre autoestima, que é o valor que você se dá. Mas eu quero falar hoje sobre autoeficácia. Autoeficácia é a confiança que alguém possui em sua capacidade de fazer algo. Vou repetir. Autoeficácia é a confiança que uma pessoa possui que ela é capaz de fazer algo. Vou repetir de novo. Autoeficácia é a capacidade, é a confiança que você possui, que você pode fazer algo. Então, muitas vezes, você até sabe o que você precisa fazer, mas você não tem a confiança de que você é capaz de fazer aquilo. A autoeficácia, ela pode ser medida. Isso mesmo, ela pode ser quantificada. E ela é medida através das realizações positivas que a gente fez ao longo da nossa vida. Ela pode ser medida, inclusive, num inventário. Tem um inventário que você pode receber no seu e-mail, que eu vou mandar para você. E você vai responder algumas perguntas. Inventário, pessoal, não é teste. Não tem certo e errado, tá? Inventário são algumas perguntas validadas cientificamente, através dessas pesquisas que eu comentei com você antes, da psicologia. E esse inventário, ele vai dizer para você se o nível da sua autoeficácia está elevado, está mediano ou está baixo. Então, se você quiser receber esse inventário, já eu vou te falar o que você precisa fazer. Mas esse inventário, você responde as perguntas e através da sua resposta a gente consegue medir
se a sua autoeficácia está elevada, mediana ou baixa. O importante é que essa autoeficácia, ela é medida através das realizações positivas que a gente teve ao longo da nossa vida. E aí você pode descobrir, puxa vida, eu tenho a minha autoeficácia elevada? Minha autoeficácia precisa melhorar? Agora, por que ela é tão importante? Por que é tão importante eu saber da minha autoeficácia? Eu quero te explicar isso falando de mim. Quando eu fiz pela primeira vez o inventário de autoeficácia, eu confesso para você, meu resultado não foi com uma autoeficácia elevada. E eu falei, puxa vida, é por isso. É por isso que muitas vezes eu traço os meus objetivos, eu sei o que eu preciso fazer, se eu não sei eu vou ler, pesquisar, puxa, descobrir, é isso que eu preciso fazer. Mas eu não faço. E eu pude então mudar isso. Você também pode mudar isso. Ou de repente você vai fazer o inventário e vai ver que o seu nível de autoestima, de autoeficácia está elevado. Ok. Gi, mas tem momentos que dá uma caída, ou o que eu faço conscientemente para manter a minha autoeficácia elevada, já que ela é tão importante? Então, descobrir o nível da sua autoeficácia vai valer a pena. Então, o que você vai fazer para descobrir o nível da autoeficácia? Se você quiser, obviamente, você vai escrever um e-mail para nós no endereço contato@acordardh, D de desenvolvimento, H de humano.com. Não tem o BR, ok? Você está vendo agora aqui o e-mail embaixo. contato@acordardh.com. Você vai mandar para nós o e-mail com o assunto autoeficácia. Eu já sei que você vai querer, eu vendo seu e-mail, eu já vou saber que você quer receber esse inventário e eu vou te mandar o inventário. Quando você receber, embaixo já vai estar escrito qual é a medida, quando que é elevada, quando que é mediana, quando que é baixa. E aí então você vai poder elevar ou saber como manter a sua autoeficácia num nível alto. Por quê? Porque quanto maior for a sua autoeficácia, melhor será a sua clareza de autoconceito, mais fácil você conseguirá os seus objetivos. Então esse tema realmente é um divisor de águas. Autoconceito, percepção de oportunidades. Vamos relembrar os 3 conceitos, os 3 atributos? Primeiro atributo, clareza de autoconceito. Segundo, senso de competência, saber suas forças. Terceiro, percepção das oportunidades e entrar em ação aproveitando tudo isso. A autoeficácia é algo que realmente vai te ajudar a elevar toda esse seu nível de habilidade para alcançar seus objetivos, para ser uma pessoa de sucesso. Porque é para isso que você veio a esse mundo. Ninguém veio a esse mundo para ser um fracassado. Ninguém veio a esse mundo para se dar mal. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser um realizador, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que faz acontecer. Então tá aí a dica para você desse programa Quero Acordar de hoje. E para encerrar, eu quero te perguntar por que foi importante esse tema. O que esse tema agrega para você, qual ideia, insight te traz. E quero te pedir para compartilhar comigo. Aqui embaixo você pode deixar o seu comentário, por que foi importante, qual a sua opinião sobre esse tema, que outros temas você gostaria de ouvir, que outros temas você gostaria de assistir. Estou aguardando o seu comentário, deixa aqui embaixo agora o seu comentário, porque ele é muito importante para mim. E eu também quero te convidar a se inscrever no meu canal do YouTube. Aqui do ladinho tem um link, é só você clicar nele que vai abrir a página do YouTube e você pode se inscrever no meu canal. O bacana de você se inscrever é que você receberá sempre em primeira mão tudo que tiver de novidade aqui no canal, um material que eu disponibilizo gratuitamente para você. Então inscreva-se agora no meu canal e tenha acesso a tudo que for novidade. Muito obrigada por estar aqui conectado comigo, muito obrigada pela sua atenção e parabéns por dedicar o seu tempo no seu próprio desenvolvimento. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!
Que bom que você está aqui mais uma vez no nosso programa Quero Acordar. Quero agradecer pela sua votação, você que participou pela fanpage, participou aqui no nosso canal do YouTube, no nosso site. A sua participação é muito importante e ela nos ajuda a direcionar, inclusive, os próximos temas que nós iremos gravar. Então, você que nunca participou, convido já a você mandar para nós o seu comentário, sua sugestão de tema, porque esse tema também foi escolhido por você que votou, pedindo pra gente falar sobre relacionamento. Só que hoje eu vou contar pra você um segredo. O tema de hoje é o seguinte: como ferrar seu relacionamento. Seu relacionamento pode ser pessoal, pode ser profissional, depende do foco que você queira dar. Mas eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer para ferrar o seu relacionamento. Ou, de repente, você vai descobrir se o que você está fazendo está ferrando o seu relacionamento, detonando ou não. Vamos ao tema de hoje? Pessoal, falando em comentar, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Porque quando você se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, você recebe em primeira mão tudo que a gente disponibiliza gratuitamente para o seu desenvolvimento. Aqui no cantinho do vídeo tem um link, é só você clicar nele que você já abrirá a página para você se inscrever e aí você vai receber todas as novidades. Falando em novidades, no nosso encontro anterior eu falei de algo muito importante para você que quer crescer na sua carreira. Eu falei para você como você ter alguns atributos importantes para levar a sua carreira para ascensão ou, de repente, declinar. Comentamos sobre 3 atributos chaves. Então, para você que não assistiu ao programa sobre carreira, pare esse vídeo agora, assista, porque lá também tem algumas dicas que vão te ajudar a conduzir seus relacionamentos de uma forma ainda mais fantástica. Para a gente trabalhar hoje como ferrar o seu relacionamento, eu fui atrás de pesquisa. Eu adoro ler e estudar. Confesso, nem sempre fui assim. Durante a faculdade de psicologia, eu lia artigos, às vezes eu pegava texto, a primeira coisa que eu fazia era enumerar as páginas, porque eu queria saber quanto tempo ia demorar meu sofrimento. Sofria para estudar. Hoje eu estudo por prazer e é simplesmente maravilhoso. Então eu fui atrás, fui estudar para poder compartilhar com você como ferrar seu relacionamento. E eu encontrei algumas pesquisas fantásticas que eu vou compartilhar contigo. Só que antes de te mostrar essa pesquisa, eu quero fazer uma pergunta para você. Como coach, eu adoro fazer perguntas. Então eu quero que você pense, ou profissional ou pessoal, ou se você quiser pensar nos dois, mas é importante você separar, porque às vezes numa área está indo super bem e na outra ali pode ser que esteja tudo detonado. Então de 0 a 10, quanto você consegue manter um relacionamento saudável? Lembra, pessoal ou profissional, de 0 a 10, quanto você consegue manter um relacionamento saudável? Gi, eu tô indo bem, eu conquisto as pessoas facilmente. Eu não tô falando de conquistar as pessoas. Eu tô falando de manter. Conquistar, a gente usa algumas habilidades, manter podem ser habilidades completamente diferentes. Estou falando sobre manter relacionamento. De repente você conhece alguém fantástico para atrair as pessoas para se conectar, mas para manter a relação, um desastre. Então eu quero que você pense na manutenção do relacionamento. De 0 a 10. Quanto você consegue manter um relacionamento saudável? De 0 a 10, quanto você consegue manter um relacionamento satisfatório? De 0 a 10, quanto você consegue gerar bem-estar nos seus relacionamentos? Por último, de 0 a 10, quanto você consegue ter nos seus relacionamentos algo que proporcione evolução e crescimento? Todas essas perguntas que eu te fiz, o que eu vou dizer nesse vídeo e também nos próximos, por isso eu convidei você a se inscrever no nosso canal, para você ter acesso a todas as novidades gratuitamente, vai te ajudar a ter satisfação, bem-estar, crescimento, evolução, ter relacionamentos duradouros. Então, qual é a pesquisa que eu quero compartilhar com você? Só um pouquinho, gente, porque eu me empolgo, a voz vai secando aqui.
Tem uma pesquisa que eu sou apaixonada, que foi feita por um casal, inclusive. Dr. John Gottman e doutora Julia Schwartz Gottman. Por favor, pesquisadores, se eu disse o seu nome errado, me perdoe. Mas esse casal, esses dois, se dedicaram por mais de 30 anos, a pesquisar a dinâmica dos relacionamentos. Eles instalavam câmeras, toda uma estrutura para descobrir como é que funcionava a dinâmica dos relacionamentos e por que eles funcionavam ou não. Eles se uniram ao Departamento de Psicologia da Universidade de Washington e eles fundaram o chamado Laboratório da Família, ou comumente dito como Love Lab, o Laboratório do Amor. E nesse laboratório eles trouxeram muitos dados para a gente usar hoje nos nossos relacionamentos. Ao longo dessas pesquisas, as famílias elas foram acompanhadas intimamente na sua rotina, no modo como elas funcionavam, em todos os detalhes do seu relacionamento. E o doutor e a doutora Gottman descobriram que existem mestres em relacionamentos. E que também existem os desastres em relacionamento. Para a gente trabalhar esse tema magnífico, eu quero te convidar a partir de hoje a ter ações que te levem a ser mestre nos seus relacionamentos. Afinal, você conquistar uma pessoa, pode ser profissionalmente ou pessoalmente, lembra disso. Mas você conquistar alguém dá muito trabalho. E aí depois você perde essa pessoa porque você não tem habilidade para manter um relacionamento bacana. Quem é que quer isso? Então, quero te convidar a ser mestre nos seus relacionamentos. E esses pesquisadores, eles disseram o seguinte, que os mestres são aqueles que conseguem manter um relacionamento satisfatório e saudável, que gere bem-estar, que gere crescimento. Os desastres são o oposto disso. E eles foram além, eles descobriram o seguinte, que existe uma boa notícia. Se você é mestre, existem técnicas para continuar sendo mestre. E se de repente você está um desastre nos seus relacionamentos, você pode mudar isso e aprender a ser mestre em todos os seus relacionamentos. Pessoal, você pode de repente assistir os meus vídeos e falar, nossa, a Gislene é mestre nos relacionamentos. Todos os dias eu preciso usar disso conscientemente para ter relacionamentos que sejam saudáveis, que gerem crescimento e evolução. E por muitos anos eu não tinha acesso a isso, então eu simplesmente, a sensação que eu tinha é que eu dava murro em ponta de faca. E isso gera sofrimento não só para mim, que estava vivenciando a situação, mas para as pessoas que estavam ao meu redor. E falando especificamente de vida pessoal, quando a gente não está bem na nossa vida pessoal, impacta na nossa vida profissional. Porque nós somos um só e essa avalanche de emoções que a gente vive acaba muitas vezes vazando pelos nossos poros e às vezes a nossa carreira não vai tão bem, a nossa vida financeira, a nossa saúde não vai tão bem. Porque nos nossos relacionamentos familiares, amorosos, emocionais, a gente está sendo um desastre. Então eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Nos seus relacionamentos pessoais, você está sendo mestre ou desastre? E nos seus relacionamentos profissionais, mestre ou desastre? Para a gente ir além, eu quero te contar que dentro dessa pesquisa, eles apresentaram um conceito super fácil da gente entender, chamado a casa do relacionamento saudável. E essa casa tem a sua base, tem as paredes e tem o teto. E eles fizeram uma metáfora da casa chamando o sistema de base como o sistema da amizade, as paredes como o sistema de conflito e o teto como o sistema de significado. Hoje, especificamente, eu quero ir um pouco mais além contigo e falar sobre o sistema de amizade, que é a base do relacionamento. É a base onde a gente constrói todos os relacionamentos da nossa vida. E se essa base ela não for sólida o suficiente, esquece. O resto da casa não vai adiantar. Não adianta você ter um teto bacana, acabamento, não vai adiantar. Essa base, ela vai te dar toda a solidez para você edificar qualquer relacionamento. Então, nesse sistema
o sistema da amizade, eles descobriram o seguinte, que esse sistema, eles são os laços, eles reforçam os laços entre as pessoas. E esses laços são a ligação afetiva, a confiança, o companheirismo e a cumplicidade. Só que tudo isso funciona de uma forma matemática. Então, como assim de uma forma matemática? Eu quero que você imagine duas opções. A primeira opção é a opção SSP. A segunda opção é a opção SSN. Primeira, SSP. Segunda, SSN. E o que é o SSP? O SSP é quando a gente tem a sobreposição de sentimentos positivos. Sobreposição de sentimentos positivos. Só que essa sobreposição, ela tem que ser numa escala 20/1, ok? A segunda, eu já vou falar para você. Vamos entender primeiro o SSP. No SSP, os sentimentos, os comportamentos, os comentários, as interpretações que nós fazemos, o modo como a gente interpreta o que o outro fez, o que o outro disse, o jeito que o outro te olhou, elas são, na sua maioria, positivos. Então eu tenho comportamentos, eu tenho sentimentos, comentários e interpretações positivos. Em qual proporção? 20/1. Então, enquanto eu estou interagindo com a pessoa, eu interpreto, eu penso, eu sinto, eu comento 20 coisas positivas para uma negativa. Essa é a proporção do SSP. Mas, como eu te disse, a gente tem o SSN. O que é o SSN? É exatamente a mesma ideia, sobreposição de sentimentos N negativos. Então, nesse SSN, o que nós temos? A gente tem exatamente o contrário. A gente tem a sobreposição de pensamentos, sentimentos, comentários e interpretações negativas. E quando isso acontece, qualquer coisinha gera uma grande discussão. O interessante, uma diferença, é que quando a gente está no SSP, no positivo, até mesmo aquilo que é ruim, que acontece no dia a dia, no meu, no seu, de todo mundo, a pessoa ainda interpreta de uma forma positiva. Por exemplo, puxa, ele falou dessa forma comigo, deixa pra lá, é porque ele teve um problema com o carro, ou é porque ela não tá bem com o chefe dela, é porque não é um dos melhores dias. Então, eu tendo, quando eu tô no PPS, no positivo, aliás, no SSP, meu Deus, tô confundindo aqui tudo. Quando eu tô no SSP, até as coisas negativas eu tendo a deixar pra lá. Quando eu tô no SSN, a sobreposição negativa, ela simplesmente detona até o que há de positivo. Mas aqui eu te disse que a proporção matemática é 20/1. Pra você já estar num relacionamento péssimo, já está sendo um desastre nos seus relacionamentos, basta você ter uma proporção de 5/1. 5 negativos para 1 positivo? Não. 5 positivos e 1 negativo. Você já está na sobreposição de sentimentos negativos. Você já é considerado pelos pesquisadores como um desastre nos seus relacionamentos. Por quê? Porque o índice de comentários negativos, o índice de interpretações negativas, o índice é muito maior. E aí você acaba detonando a pessoa que está com você. Então, os sentimentos, os comportamentos, os comentários, as interpretações, elas são positivas? São, mas são numa proporção de 5/1. Mesmo assim, você já está detonando os seus relacionamentos. E até aquilo que a pessoa fez de bacana, você fala, mas ele fez isso só para me provocar, só para me testar. Não, ele fez aquilo porque ele quer. Até nesses momentos eu tendo a distorcer. Então eu quero te convidar a refletir. Nos seus relacionamentos pessoais, vamos falar primeiro da sua vida pessoal. Nos seus relacionamentos pessoais, os seus comportamentos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus comentários, eles estão sendo em qual proporção? 20/1 ou 5/1? Qual a quantidade de pensamentos, comentários, interpretações negativas estão surgindo
nos seus relacionamentos pessoais. Vamos falar do profissional? A pergunta é a mesma. Seus relacionamentos profissionais, eles estão numa escala de 20 positivos para 1 negativo ou de 5 positivos para 1 negativo? Você está sendo mestre ou desastre nos seus relacionamentos? Agora, mais do que você perceber como está hoje, é você saber como é que você quer estar nos seus relacionamentos. E eu tenho certeza que você quer ser mestre em manter relacionamentos saudáveis que gerem crescimento e evolução. Então eu te pergunto, que novas ações, que novos pensamentos, que novos sentimentos, que novos comentários você pode começar a fazer a partir de agora para melhorar os seus relacionamentos profissionais e pessoais? O que você pode começar a fazer já para ser mestre nos seus relacionamentos? Lembre-se, a melhor é a proporção 20:1. Então entre em ação agora e passe a ser mestre dos seus relacionamentos. E eu quero te perguntar, esse tema agregou para você? Você gostou, não gostou? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Você gostaria de saber mais? Não? Por que foi importante trabalhar esse assunto no nosso programa Quero Acordar de hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo, ele é muito importante para mim. Participe da nossa enquete na fanpage. Você que ainda não curtiu a nossa fanpage, entra lá no Facebook agora, Acordar Desenvolvimento Humano. Deixe seu comentário, curta a nossa página, que aí a gente consegue interagir de uma forma ainda melhor. Eu faço questão de responder todos os comentários, ou a maioria deles, porque o meu objetivo é estar conectado com você e poder contribuir, mesmo às vezes tão longe fisicamente, mas perto nessa conexão online. A internet nos possibilita tudo isso. Obrigada pela sua presença, obrigada por estar assistindo a esse programa. E lembre-se, deixe seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante para mim. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!